Prefeitos do Nordeste entram em greve por queda em repasse de fundos dos municípios. O ato contará com 350 municípios da Bahia, 217 do Maranhão e 168 do Ceará, que devem paralisar os serviços administrativos em protestos contra a redução de verbas federais de atraso de emendas. O movimento foi denominado como Sem FPM Não Dá. As prefeituras vão parar. E recebe o apoio da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, que atestou uma redução do Fundo de Participação dos Municípios, da FTP, no Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços do ICMS. E também atrasos em entregas de emendas parlamentares. Além dos estados do Nordeste, é previsto também a adesão das cidades do Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Segundo a CNM, os prefeitos estão preocupados com a distribuição da receita do fundo para que o segundo semestre deste ano. O FPM consiste em uma transferência feita 3 vezes ao mês pela União às administrações municipais e é composto de 25,2% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A pesquisa da CNN também atestou que, nas emendas parlamentares, o primeiro semestre do ano foi marcado por atrasos de pagamento. A redução das verbas foi de quase 73% na comparação com o mesmo período do ano passado, variando de 10,43 bilhões para 2,8 bilhões. Também foi atestada um recuo de 4,5% na contraparte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. As informações são do Estadão. O Estadão, óbvio, pela manhã com essas matérias. Eu vou fazer aqui, lógico, não dá para deixar esse momento passar. Cuidado para você não paralisar e o pessoal perceber que não faz falta nenhuma. Cuidado! É aquela pessoa que falta muito ao trabalho e quando o chefe percebe, não fez falta nenhuma. Então, brincadeiras à parte, sabe? Brincadeiras à parte, vemos ali a redução de 73%. É um valor muito alto que esses municípios deixaram de receber. Me parece que é no Nordeste, né? Então, assim, quem esses prefeitos apoiaram? Essa é a reflexão que eles precisam fazer. Eu acho que o ponto aí que a gente está vendo acontecer, infelizmente, é uma redução do país. O país, nós notamos que é uma engrenagem que está começando a parar. E um outro ponto ali que precisa ser levantado, muito se falou do ICMS. E o ICMS, ele está em uma das propostas da reforma tributária. Ou seja, será que quando houver a extinção do ICMS e esse tributo ficar na mão da União para depois repassar para os estados e para os municípios, isso vai dar certo? Tem que se tomar cuidado com isso. Vão receber uma mesada, né? Vai ter uma Como mesada, aqui quando comentamos sobre a reforma. Eu vou colocar 2 pontos para análise de vocês. Primeiro ponto, as emendas parlamentares sendo tidas como orçamento ali. O reflexo daquele orçamento secreto das emendas do relator. Agora emenda PIX, né? Que está ali. Não estamos recebendo o repasse, não foi feito. O repasse está sendo atrasado do que seria repassado do ano passado, né, 2022. E agora, 2023, esse repasse não foi feito. O apontamento, primeiro, para essa necessidade de sobrevivência diante dessas emendas. Primeiro ponto. Segundo, são 3 repasses feitos por mês. No estado de São Paulo, a gente observa que a Cefaz faz repasses semanais. O mês pode ter 4 semanas ou 5 semanas, os repasses são semanais. Sempre às terças-feiras, repassa os municípios da quarta parte do ICMS. E me chama a observação quanto a essa questão do Fundo de Participação dos Municípios, que já fica em 3 partes por mês. Quer dizer, há uma diferença entre o repasse do ICMS no estado de São Paulo e do repasse do ICMS e o Fundo de Participação do município por parte do governo federal. Isso me chama muita atenção, essa forma diferenciada. Bem foi colocado sobre essa questão da reforma tributária. Mas me vem ainda a questão quanto ao imposto sobre produtos, né? Porque com a mudança na lei, a questão agora é para habitantes, número de habitantes. E é lógico, uma cidade pequena vai receber uma parcela ainda menor. Ainda menor. Então, as cidades produtoras
que tem o caso aqui na Baixada Santista, o caso de Cubatão, tem um número menor de habitantes, vai ter uma redução a longo prazo, médio e longo prazo, não tão longo assim, né? 2026, uma redução do CMS. As cidades que têm um fundo de participação, que tem um número de população ainda menor, vão ficar ainda com menor valor. Com menor valor, sim. É o que falamos sobre essa reforma que estão, né? Que deveria ter sido discutida de forma melhor, já vista 80 emendas, né, como disse o Dr. José Luiz, a reforma Frankenstein, toda costurada, e muito bem dito pelo Márcio. Como será? Se já está difícil, como que vai ficar, né? Estados menores vão sumir? E uma preocupação desses municípios menores é justamente essa, simplesmente serem extintos. Falir, né? Falir. Tem coisas aí que são, na verdade, assustadoras, né? Porque realmente tá precisando de um orçamento criativo para a gente poder achar dinheiro, é um negócio meio complicado. Principalmente sobre essa questão das emendas, né? Que antes eram um orçamento secreto, se tornaram emendas parlamentares e agora se tornaram as emendas PIX. Então, se isso já virou orçamento, é algo assustador. Da mesma forma, mas isso não é incomum no Brasil, não. Porque muitos municípios colocam até multa de trânsito como parte do orçamento. Então, quer dizer, orçamento criativo no Brasil não é uma novidade, infelizmente. Mas existe realmente o risco desses municípios sofrerem muito com uma perda de arrecadação. A reforma tributária pode prejudicar muita gente e isso é algo que deveria ter sido discutido. Não foi. Paralisação são 5 mil e poucos municípios, né? 5 mil e poucos, exatamente. 5 mil e poucos, tem a paralisação de 10% aqui. No estado de São Paulo são 465. E isso pode virar um efeito cascata, né? Vai parar. E lá na ponta é o marisco, ou contribuinte, ou cidadão que está, né? Essa briga corrochendo com o mar, o marisco leva pior, sempre, né? É verdade. Então vai paralisar, e aí? Não vai paralisar não, chega lá, vai em Brasília, invade lá o Congresso, de forma ordeira, não tem nada de quebra-quebra, pelo amor de Deus. Nada de quebrar. Vai lá, aparece, ou vai obstruir. Sim, o Congresso é chamado a Casa do Povo. Vai lá, os governadores não foram no Senado, vão atrás do seu deputado, vão atrás, faz a sua Câmara de Vereadores erguer e ir lá também, faz uma união e vai lá e faz uma marcha dos municípios, faz alguma coisa, porque a crise do leite, depois que derrama, fica pior ainda.